Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a ministração de cura. Apesar que como está escrito no tema cura de alma, a cura envolve saúde física, sentimentos e cura espiritual também, que é a cura do seu ministério, cura da área espiritual, porque muitos de nós somos envolvidos em rituais antigos. Os nossos pais praticaram rituais que talvez não tenham agradado ao Senhor e talvez tenha sobrado em nosso espírito algumas manchas que precisam ser lavadas também. Bom, qual que é a importância da administração de cura? É que Deus tem planos muito bons para cada um de nós, excelentes, bons não, desculpa, excelentes. Mas apesar de Deus ter planos excelentes, Ele não vai forçar a tua vida, ou a minha vida, de chegar no propósito que Deus tem. Deus é muito educado, Ele não vai forçar ninguém. Deus quer um povo obediente, então você tem que fazer voluntariamente, dizendo: Deus, eu aceito a sua direção, né? E se não, nós temos um histórico, todos nós temos um histórico de vida, de situações tortas na nossa vida. O que é isso? Especialmente, não tanto na área de saúde, mas na área de emoções, que estão tortas e precisam ser consertadas. E para ser consertadas, para que a gente chegue no propósito de Deus. Deus quer que a gente chegue no lugar, mas Ele precisa te ajustar os seus caminhos, porque muitos caminhos, muitas emoções, sentimentos que nós temos são prejudiciais. E se nós não formos tratados nessa área da alma, curados, isso vai atrapalhar e nós não vamos chegar naquilo que Deus tem para a tua vida. E parece que a nossa vida nunca melhora, né? Parece que mesmo com a conversão, a situação não melhora. Por quê? Porque Deus tem planos ruins para nós? Não. Nós temos que acatar. Claro que as emoções são importantes. Porque às vezes nós temos DNA de orgulho. Temos um DNA de vaidade muito forte. Nós temos um DNA, às vezes, familiar, de problemas imorais muito fortes. Às vezes nós temos em nosso DNA um histórico de mentira, de falsidade. Às vezes nós temos DNA gerado pela própria família e viemos de caminhos tortos. E Deus precisa endireitar nossos passos. Nós nos convertemos a Jesus, mas aos seus ensinamentos e aos seus caminhos, né? Precisamos aprender a ser humildes. Se não for humilde, a gente não consegue caminhar. Um sinal que a pessoa está sendo obediente a Deus é quando ele é humilde, tá? Ele aceita, acata as direções de Deus. Muitas vezes a pessoa pode ter vindo de uma vida muito torta, mas por ele ter entregue sua vida a Jesus Cristo, ele se submete a Jesus Cristo e ele aceita e acata a direção do Espírito Santo, ao tratamento, ele aceita correções. Deus diz: eu preciso corrigir essa área da sua vida. E por mais torta que seja, o Senhor está aí para nos tratar. Então, a cura interior é voltada a todo crente. E se não desentortar, a gente não chega ao propósito de Deus. E se não desentortar, futuramente nós podemos nos desviar, não da igreja, mas podemos nos desviar da vontade de Deus e do seu ministério, né? É possível ficar dentro de uma igreja sem estar cumprindo o propósito de Deus? Sim, claro. Se nós formos muito independentes, se a nossa alma for muito forte, claro que não digo que Deus vai respeitar, Ele não vai avançar, Ele não vai obrigar a ninguém a obedecê-lo, tá? Então, nós temos que andar de mãos dadas com o Espírito Santo, né? Senão a gente vai tomar decisões em função da nossa alma doente.
ou torta. Ou, gente, ou nós tomamos uma decisão com as mãos, segurando nas mãos do Espírito Santo, de Jesus Cristo, ou nós fazemos do nosso jeito. Tá? Então, todos nós precisamos ser tratados, especialmente na alma, nas nossas emoções, no nosso histórico emocional de vida e familiar. Tá? Todos precisamos. As ministrações mensais, ou nós chamamos de cura interior, alguns chamam de quebra de maldições, porque o pecado gera a maldição, sim. Né? Ou a ministração de santificação, que é um tema teológico. Alguns preferem usar o termo libertação. São palavras sinônimas no final, tá? Bem, em Hebreus 12, 13, 14 tem um versículo aí bacana, quer dizer, todos os versículos são bacanas, né? E Hebreus diz assim, façam veredas direitas. Por quê? Porque a igreja está com as veredas e caminhos tortos. Então ele diz, façam, tomem atitudes, tomem decisões certas, tomem atitudes certas para os vossos pés. Para quê? Para o que manqueja? Eu acho que a maioria de nós manquejamos, ou na nossa vida cristã, muitos de nós não conseguimos correr no caminho cristão. Parece que nós estamos sendo arrastados para ir para a igreja, por exemplo. Somos arrastados para orar, somos arrastados para servir a Deus, somos arrastados para louvar. Isso é manquejar, tá, gente? Então quer dizer que a nossa vida está torta e precisamos do quê? Fazer caminhos direitos. E se continuar desse jeito, manquejando, ele vai se desviar, é o que diz Hebreus. Para o que manqueja, não se desvie inteiramente. É impossível estar dentro da igreja e estar se desviando. É possível. O que nós temos que fazer então? Tomar o caminho correto. Tomar o caminho excelente de Deus, tá? Ah, tá bom assim. Não, o maior inimigo do excelente é o bom, tá? E Deus tem um caminho excelente. E seguir a paz com todos. Claro que nesse caminhar com a vida cristã, uma das coisas mais importantes é que você esteja em paz com todos, tá? Mas a pessoa não gosta de mim, tudo bem que a pessoa não gosta de você, ou não importa se a pessoa fala mal de você ou de mim, é importante que você esteja em paz com ela, tá? Jesus Cristo, Paulo, tinham muitos inimigos, muita gente odiava-os, mas eles estavam em paz com todos, tá? É assim que Deus quer que você esteja também, em paz, nos seus sentimentos, tá? E se nós erramos, o que nós fazemos? Pedimos perdão. Se tiver alguma pendência, peça perdão. Então, seguir a paz, relacionamento dentro da igreja, relacionamento familiar, ou relacionamento com o corpo de Cristo, esteja em paz. Claro que se estiver sem paz, tenta corrigir, faz de tudo para corrigir. Faça veredas direitas, senão você vai continuar o quê? Manquejando, tá? Então, seguir a paz com todos é a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é o quê? Limpar, curar a alma, curar sentimentos. Alguns de nós somos muito orgulhosos, né? Às vezes eu fico... É recorrente. Uma pessoa, às vezes... tem um pecado muito sério, está servindo a Deus e está com um pecado muito sério e não se abre nem para os pastores. E fica com um sentimento escondido, por orgulho. E o que a pessoa precisa fazer? Você percebe que a pessoa está manquejando, está se arrastando. Alguma coisa a pessoa precisa fazer. Está de mal com alguém? Hoje, mas está com um pecado muito sério? Né? Ou está escondendo alguma coisa muito séria que deveria ser tratado? Santificação. Senão ninguém verá a presença de Deus, ninguém verá a unção de Deus, ninguém vai ser levantado com o poder de Deus. Unção de Deus não é título, hein?
Unção de Deus no sentido positivo, tá bom? Versículo bacana, né? Fazei veredas, façam caminhos certos. E uma das funções da ministração de cura interior, quebra de maldições, santificação, é consertar nossos caminhos. Eu acho que todos nós teríamos que participar diariamente, claro, mas pelo menos uma vez por mês. Nós precisamos estar cientes que talvez estejamos manquejando ministerialmente, manquejando na família. E precisamos do quê? Estar em paz com o outro? Ou estar em paz por causa do meu passado? Ou eu preciso continuar sendo tratado na minha fraqueza, né? Bem, se você começar a ser tratado por Deus, se muitos que começam e dizem, eu quero ser tratado por Deus, eu quero fechar essas brechas, isso irrita demais os inimigos. E eles se baseiam muito em Neemias 4, tá? Em Neemias, no livro de Neemias. Quando o povo de Israel queria reconstruir a vida espiritual de Jerusalém, queria reconstruir as suas famílias, porque eles estavam destruídos. E da mesma forma, quando nós nos convertemos a Jesus, nós queremos reconstruir a nossa vida familiar, queremos reconstruir a nossa vida espiritual, queremos ser salvos e não ir para o inferno, tá? E é claro que o diabo não vai se agradar. Isso que aconteceu em Neemias. Sanbalat é um tipo de diabo, tá? Ou servos do diabo. Sucedeu que, ouvindo Sanbalat que edificávamos um muro, o que é um muro? Nós interpretamos como cura interior. Quando estávamos edificando, a nossa alma ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Por quê? Se nós estivermos com a alma ou com o muro fechado, sem brecha, o inimigo não entra. Ele não consegue vencer, ele é vencido, né? É uma proteção muito forte. O povo de Deus está com a alma curada. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? E começaram a menosprezar. Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Eles querem agora servir a Deus, querem orar, querem ter a sua família restaurada, querem ser usados pelo Senhor. Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, esse é o propósito do diabo e seus inimigos. Vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Quer dizer, qualquer demônio vai entrar. Eles são frágeis, né? E eles eram mesmo, tá? Então, raposinhas que entram em nossa vida, né? Se nós temos brechas na nossa alma, e temos, às vezes alguns na área sexual, outros na área financeira, outros na área de mentira, outros na área da vaidade. Alguns querem muito sucesso. Alguns querem muito serem reconhecidos. Outros querem muito na área carnal. São brechas, né, que nós temos, né, e precisamos ser tratados, né? E, se não for tratado, lógico que o inimigo não vai se preocupar contigo, porque as raposinhas vão estar entrando e saindo. Nós interpretamos que essas raposinhas são espíritos do mal, malignos, é o inimigo. E são recorrentes do quê? Do ego, especialmente do nosso ego, né? Pessoas muito vaidosas, muito cheias de si, é ruim, é brecha, é uma brecha muito grande. Motivações pecaminosas que não têm agradado a Deus. Às vezes a pessoa pode até estar servindo a Deus, mas se tiver uma motivação errada, é uma brecha, é questão de tempo. Isso daí, esse muro vai se encher de raposinhas, né? Práticas de pecados escondidos, rebeliões contra o Espírito Santo. E também falsos ensinos são as raposinhas. Muitos falsos ensinos. Hoje é fácil ter falsos ensinos através de YouTube, etc., né? Muita coisa boa, mas muita coisa ruim, né? Então eles vão entrando e vão destruindo o ministério de alguém que tinha um chamado muito forte. Alguns iriam ser profetas, profetisas,
E as raposinhas conseguiram o quê? Destruir o ministério de muita gente. Né? Por quê? Não aceitaram a correção de Deus, não aceitaram corrigir a parte torta da nossa vida que temos, tá? Nós temos e precisamos ser o quê? Abertos para a correção do Senhor. Né? Por que que o inimigo fica tão irritado quando as brechas estão sendo fechadas? Quando um irmão ou você aceita ser tratado, em seu sentimento, tipo orgulho, vaidade e egoísmo, e aceitamos confessar nossos pecados, ele fica irritado quando você obedece a Deus e para de obedecer à pressão do diabo. Né? Quando você não quer cuidar da sua parte emocional, não quer curar, ou seja, tratar, né? Tratar através da Bíblia e tal, mas às vezes sozinho não dá. Né? Às vezes Deus quer que peçamos ajuda para você entender que você não está sozinho, você não é super-homem nem super-mulher, e que precisamos do corpo de Cristo. E precisamos aprender a ser humildes. Jesus era humilde. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Quando temos muito orgulho, quer dizer que a gente não está ouvindo nem aprendendo com Jesus. Né? Estamos andando sozinhos. Mas quando aprendemos a ser humildes, quando você vê que uma pessoa é humilde, a pessoa está ouvindo a Jesus Cristo, está andando com Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá. Continuando aí. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, são inimigos, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, quando tem brecha, quando tem buraco na nossa alma, entra qualquer tipo de inimigo, tá? Qualquer tipo. Que tanto ia crescendo, só que eles ficaram muito preocupados porque o povo de Deus estava fechando as brechas, estava tratando com as brechas. E eles perceberam que as rupturas se começaram a tapar, ficaram com uma raiva, iraram-se, sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Quer dizer, eles fazem de tudo para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, o quê? Se desviar. Às vezes você está no início, todo bem motivado, querendo ser tratado por Deus, está humilde. Só que o diabo vai fazer de tudo para você se desviar dessa motivação e voltar a ser orgulhoso, a voltar a ser duro, a voltar a ser vaidoso. Né? Esse é o papel do diabo. Ele vai fazer de tudo, hein? Ele vai investir com tudo que puder, com amigos, com parentes, com tudo. Vai te rodear até conseguir o intento que ele tem. Você é importante para Deus? Sim. Só que você é importante para o diabo te derrubar, porque é o papel dele. Né? Já que o diabo não pode derrubar Jesus Cristo, ele derruba quem? A noiva de Cristo. Tá? Porém, esse versículo também é legal. Né? Ele diz, porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Eles oraram. Olha o poder da oração. Né? Deus tem pedido para o povo orar. Fique mais firme na igreja. Oração, o Novo Testamento também dá a entender. Fique firme dentro da casa do Senhor. Seja fiel. Tá? Pessoas que faltam muito na oração, faltam na casa do Senhor, enfraquecem. Abrem brechas e as raposas entram. Né? Então, hoje, mais do que só uma oração simples, vai resolver não. Você vai resolver se você começar a tomar atitude, consertar a vida com oração na casa do Senhor e aceitar ajuda e pedir ajuda, tá bom? Vamos lá. A fé. Estou terminando. Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, se você tiver crer nessa palavra, tá? Direis a esse monte, você pode ter o problema que for, pode ser gigantesco, não importa, pode ser o tamanho de uma montanha. Você vai crer que aquela montanha vai sair da tua vida. Tá? Basta uma fé.
Em quem? No Senhor. Eu creio. E eu vou perseverar. Eu não vou desanimar. Pode demorar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não importa. Porque em alguns casos que sejam muito fortes, exige um jejum também. Né? Você vai jejuar até. Eu lembro que eu era muito nervoso, muito mais impaciente. E quando eu percebia que a minha carne estava muito forte, eu fazia jejum de 1 semana. E a minha irritação fosse muito forte, depois de 1 semana eu fazia mais 1 semana. Mais um dia, até eu conversar com a minha alma dizendo, e aí, desistiu? Né? Você tem que lutar contra a tua própria alma às vezes e conversar consigo mesmo dizendo, para com isso. Né? Para com isso, senão não vou te dar comida, tá? É o jejum que eu fazia às vezes, eu sei que eram espíritos malignos me perturbando e às vezes eu fazia jejum para lutar contra a própria carne, tá? Vamos lá, sozinho não dá, precisamos do corpo de Cristo. E diz que, em Tiago que diz, né? E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Né? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Olha, a necessidade do corpo de Cristo. Né? E orai uns pelos outros. Ore pelas pessoas e receba a oração também. Né? A oração feita por um justo pode muito. Tá? Então, andar sozinho não dá. Claro que você não vai. Se a pessoa é maledicente, se a pessoa é muito fofoqueira, lógico que a gente não se abre com essas pessoas, né? Mas, ore, Deus, me dá aí, se tiver, conversa com os pastores, né? Com as esposas. Eu já recomendei para várias pessoas. Conversa com um pastor ou com tal, e a pessoa não quis. Estava escondendo pecado. A brecha era grande, não queria esconder. Esconder. Chega uma hora, gente, que o inimigo vem e traz o espírito do engano, tá? Então as raposinhas vêm, aí entra todo tipo de espírito. E o propósito de Deus tinha um propósito de, por exemplo, abençoar demais uma pessoa, ou você, ou eu. Só que, pelo orgulho, por causa da vaidade, jogamos tudo a perder, tá? Isso nós não podemos fazer, tá, gente? Então, é por isso que a gente está orientando aqui. Vamos mudar o nosso futuro. O que encobre as suas transgressões, seus pecados? Tem muito pecado que tinha que se abrir. Nunca prosperará. Aí você estranha, por que Deus não responde? Por que Deus não responde? Por que Deus não age? Mas você sabe, eu sei, que muitas vezes é um pecado que está escondido. Eu tinha que confessar. Eu tinha que me abrir para uma pessoa de confiança, né? E pedir oração. Dizendo, eu tenho isso. Né? E o que esconde, não que você vai abrir para a igreja, hein? Deus não quer te envergonhar, não. De jeito nenhum. Tá? Mas aquele que esconde e nunca vai prosperar. Deus não vai deixar. Mas existe uma chance. Então, um versículo que diz, aquele que cai na mão da prostituição, jamais prosperará. Quem então cai em traição, esse tipo de coisa, contra o cônjuge, diz que jamais não prospera. Existe, e se a pessoa já fez isso? A tendência é não prosperar mais. Existe uma chance de mudar, mas o que confessa e deixa, existe uma chance de receber misericórdia de Deus. Tá? Então existe uma mudança do futuro. Se nós estivermos caminhando por um caminho torto, estamos indo para o caminho errado, ou para o buraco, existe uma chance qualquer, confessar, se humilhar. Mas é muito humilhante eu abrir minha fraqueza. Sim, aquele que se humilha, Deus o exalta, tá bom? Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado. Nós todos precisamos ser tratados por Ti. Todos. E
Espírito Santo há de te levantar, e homens e mulheres para profetizar sobre a tua vida. Mas Deus tem planos excelentes para cada um. Mas Espírito Santo é o Senhor que convence a nós de todo pecado e de toda justiça. Então eu peço que o teu Espírito Santo, nesses dias, venha estar revelando e ensinando a sermos humildes e sermos tratados na nossa fraqueza. Queremos o excelente do Senhor. Queremos o excelente do Senhor. Todos nós queremos o excelente do Senhor. E alguma atitude, eu sei que o Senhor há de mostrar o que devamos fazer. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, tchau.